Voltando aqui com o programa Avesso a Avesso, e hoje estamos conversando com o Severino Veloso, que foi presidente da Câmara de Campos por quase 20 anos e político, vereador por 32 anos, presidente do Automóvel Clube Fluminense, enfim, uma série de qualidades. E vamos perguntar a você, Severino, essa sua, como é que surgiu essa sua paixão por cavalo? Foi de infância? De uma maneira muito simples. É como, eu vou até repetir aqui, mas eu fazia parte de uma meia dúzia mais de guris que tomavam conta dos cavalos dos fazendeiros que vinham das fazendas para cá, para fazer uma reunião no Café High Life, que era de Orense Tinoco, que depois teve uma filha que foi aluno de minha mãe, casado com esse homem do cinema, Severiano Ribeiro. E eu segurando com o cavalo ali para ganhar R$200, depois, enquanto eles iam lá para o Café High Life. Os grandes negócios saíam ali. Tem até uma coisa muito interessante, é a mão do cavaleiro campista. Eu participei de um evento em Belo Horizonte, em que todas as raças de cavalo, a Semana Nacional do Cavalo, que nós trouxemos para campo e fomos pessoalmente ao Palácio, convidando o Médici e o Oswaldo Almeida, que deu sorte que um dos colegas dele de farda era ajudante de ordem e nos proporcionou a oportunidade de irmos. Fomos muito bem recebidos e trouxemos o Médici para a Semana do Cavalo. Mas aí você conta o quê? Peraí, eu não sei onde a gente pegou esse gancho da Semana do Cavalo. Que você ganhava os R$200 tomando conta do cavalo, os grandes negócios saíam do Café High Life. E como que você chegou a montar aquela passagem do fazendeiro? Muito bem. Eu ficava assim, era a melhor casa de campo, mas rentavelmente não era muito boa, porque sentavam ali, os 4 fazendeiros, tomavam um cafezinho e faziam altos negócios ali. Não gastava quase nada. Era de Godofredo Tinoco o Café High Life. E depois, então, passou para várias pessoas e acabou na mão de Dalton Lima. Certo, mas aí um dia, né? Mas aí um dia, eu segurando o cavalo, eu sempre que o dono saía, eu montava no cavalo e dava uma volta ali na pracinha do Rosário. E um dia ele me fragou, me viu em cima do cavalo. Ô menino, desce aqui. Quem é você? Eu sou neto e tal. Pega um bocadinho. Foi lá. E eu fui pensando que ele fosse lá para fazer uma queixa. Ele foi lá pedir a minha avó para me dar licença dele me levar na fazenda dele para adestrar os cavalos dele. Porque você talvez não saiba, mas a mão do cavaleiro campista é conhecido. Ah, foi aí que a gente pegou. Tem até Isso com que idade, Severino? Eu não me lembro a idade, assim, mas uma coisa muito interessante. Você estudava ainda em Bittencourt? Eu estudava. A mão do cavaleiro campista. Nós, por exemplo, eu competi lá em Belo Horizonte com o Brasil inteiro, cada um com o cavalo para mostrar uma coisa, e a rédea do cavalo campista é uma figura de equestre, nem esses grandes adestradores conseguiram fazer. E nós fizemos. Então, conta, né? Que você, quando tinha um cavalo bonito que queria vender, passava no Life. Então, chegava ali, era feito o negócio. Determinada época, Florzinho Pereira, que era um grande cavaleiro campista, passou no cavalo Tordilho é russo, muito bonito, e fez a rédea campista da porta do coisa. Tinha um fazendeiro, um novo rico, que tinha comprado a fazenda recente, mandou abrir preço e comprou o cavalo. O cavalo aí proporcionou um almoço para os companheiros para demonstrar o cavalo. Comprou uma cela nova em Nestor Guimarães. Dono da Casa Guimarães, que eu acho que Robinho e Sérgio chegaram a pegar a Casa Guimarães? Chegamos. Ali na Rua Formosa, né? Sim. Próxima, quase chegando a 13 de maio. Depois jogou basquete comigo lá na Tolacu. Era a próxima companhia telefônica, Breno. Isso. Ele então convidou os amigos todos para ir lá. Comprou uma bota nova e tal, chegou lá, montou no cavalo. Montou no cavalo e desfilou. Então, quando chegou perto de coisa que foi mexer de rédea de cavalo, o cavalo empacou, fez uma opção de bobagem. Que vergonha, hein? Ele aí quase caiu do cavalo.
Aí foi lá dentro, se armou, falou, eu vou matar aquele camarada. E para demover ele disso? Ele passou, fizeram as pazes e tal, e ele voltou ao Elife um dia e falou, você fez uma boa comigo. Ele me vendeu o cavalo manhoso, assim, falou assim, seu fulano, eu lhe vendi o cavalo, mas não lhe vendi a mão do cavaleiro. O segredo está aí, né? O segredo está aí. E outra também, quando veio um fazendeiro de Baixa Grande para cá a cavalo, ele quando chegou em Goitacazes, houve um tremor, muita chuva, e houve um raio, caiu perto, e o cavalo caiu com ele, ele aí levantou o cavalo e prosseguiu a viagem até Campos. Quando chegou aqui em Campos, chegou na porta da casa dele, ele desceu do cavalo, o cavalo caiu morto. Tinha morrido em Goitacazes, mas a mão do cavaleiro campista trouxe a isso aí há controvérsias, né? Agora, Severino, a gente eu queria que você passasse um pouco essa sua experiência na política, 32 anos na política, como vereador. Como é que aconteceu a política na sua vida? Muito simples, eu era presidente do Sindicato dos Bancários, substituindo o J. Costa. E houve uma assembleia e tive uma reunião com o João Goulart e ele aconselhou que cada classe tivesse seu representante. Então fizemos uma assembleia e eu fui escolhido. Eu tinha na época 300 bancários em Campos. E eu me elegi com 1.000 e tantos votos nessa época, né? Isso. E eu tenho orgulho de dizer que durante a minha presidência, lá na Câmara, nunca houve, nem da oposição, um voto contra a conta de prefeito. Porque nós recebíamos mensalmente os boletins, afixávamos na porta e estudávamos também alguma falha possível e pedíamos que emendasse antes de ir ao veredito do plenário. Nos seus 32 anos de vereança, Severino, você nunca presenciou uma CPI? Existia esse mecanismo da CPI? Não. Não, né? Não. A CPI é uma coisa já, vamos dizer, das últimas décadas, né? Das 2 últimas décadas, né? Lembrando aqui que o Collor, né, foi cassado, né? Digamos assim, começou tudo um processo de CPI. Eu me lembro exatamente do Collor para cá. Existia mudou muito. Eu queria que você dissesse assim, o que você mais estranha hoje na política? Vamos falar de Campos, que é aqui que a gente vive, né? Não adianta a gente pensar num país imaginário, nem numa cidade imaginária. O que mudou? O que você mais estranha nos dias de hoje na política campista? Eu prefiro não me fazer referência a esse respeito. Não? Não. Então vamos falar o quê? Não, vamos saber, Severino, o seu primeiro mandato como vereador. Isso. Com que idade? Qual idade você tinha na época? Não me lembro a idade, mas eu tive uma boa eleição. Tem até um fato pitoresco, mandaram fazer para mim uns cartazezinhos, Severino Veloso, candidato dos bancários e tal. E aí eu mesmo peguei no mercado, peguei em outro lugar. Quando chegou numa barraca do mercado que eu peguei, tinha uma família, chegou perto, olhou, candidato dos bancários. Eu ia até votar nele, não voto mais não, que ele é candidato dos bancários. Eu depois fui tirar todos fui tirar todos aqueles. Porque acharam que não podia votar, porque era... Agora, uma coisa é clara, isso aí acho que não tem problema, eu tenho certeza que você não vai se furtar em falar. Porque naquela época, e aí me parece que você é dessa época, que política era convencimento, era muito mais do que recurso. Hoje o cara tem dinheiro, ele se elege. E aí fica difícil aquela política com você sindicalista, você já partia desse meio sindical, bancário, e aí convencia seus pares, e aí eles contagiavam os familiares, e aí você teve uma boa eleição, boas eleições. E eu tenho aqui em mão 174 leis municipais de minha autoria. Agora, a política hoje, infelizmente, é dinheiro. Tem que pagar caro para se eleger. A coisa também é complicada, né? Na sua época era diferente? Era diferente. Era, como você muito bem disse, a política do convencimento. Eu me orgulho de dizer que durante a nossa gestão, trouxemos 4 presidentes de República a Campos.
Um trouxe 2 vezes, Juscelino. Eu participei, ele me arranjou um avião porque havia uma oposição muito grande na construção de Brasília. E nós, sindicalistas, éramos a favor, estávamos ajudando. Ele então arranjou um avião, eu levei 40 campistas para conhecer, 40 pessoas representativas aqui da nossa sociedade para conhecer o projeto. E ele nos mostrou esse Lago Paranoá e falou, olha, até ali onde está marcado vai ser inundado, nós vamos fazer esse lago. E você está convidado para vir aqui à inauguração de Brasília. Ele levei aquilo em consideração. Quando faltavam 10 dias para a inauguração, recebi em casa um convite e o hotel de 5 estrelas, tudo pago. E participei da inauguração de Brasília. Que beleza. E Juscelino era uma pessoa assim, cativante. Você conversando com ele, dava vontade de apagar o martelo e um pé e ir ajudando a fazer Brasília. Era. Ele convencia, né? Contagiava, né? Eu trouxe ele a Campos 2 vezes. E ele até entrou aqui, nós fizemos questão política, né? De que ele entrasse na cidade num carro nosso. Ele entrou numa barata conversível, que J. Costa, que é proprietário, ele e J. Costa. E eu tive o prazer dele almoçar lá em casa, eu tenho essas fotos todas lá. Severino, agora me veio uma pergunta à cabeça que eu nunca te fiz. Por que você sempre quis ser vereador, foi presidente da Câmara durante quase 20 anos, nunca quis ser prefeito? Eu tive várias oportunidades. Inclusive, quando houve uma crise institucional aí, que foi a Revolução, etc., houve um arranjo para me dar, eu não aceitei. E como também não aceitei, eu tinha boa chance de ser deputado estadual, mas acontece pelo meu amor a Campos. Eu trabalhei no Rio, eu entrei minha vida começando no Banco Comércio e Indústria do Rio. Mas eu não me conformava. Vinha, não tinha dinheiro para pagar a coisa, vinha na Leopoldina em trem de segunda. O banco não era acolchoado, não era duro. Viajava a noite inteira. Quando tinha um feriadozinho assim, um sábado, eu vinha aqui. Porque você via namorada da Sônia? Não, é porque aqui a amizade é muito grande. Você é pé de valsa também, né, Severino? Você é um dos homens que... Eu conheci você dançando valsa como eu nunca vi ninguém dançar. Você foi um tremendo pé de valsa, né? Eu queria que você contasse alguma coisa também do Automóvel Clube, da sua vida lá no Automóvel Clube, como é que foi? Eu sei que você era muito briguento também, que saía, não tinha muita conversa. Conta um pouco, dá ainda nesse bloco, Sérgio. Mas gente. Olha, Severino, o Severino ele foi presidente do Automóvel Clube Fluminense e 22 anos, e com certeza eu posso afirmar que eu frequentei o Automóvel Clube naquela época. Foi a melhor época do Automóvel Clube nessa cidade. E aí o Severino vai falar um pouco sobre isso pra gente no próximo bloco. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.